E aí galera obscura, tudo beleza? Galera, se inscreva no canal aí, ative o sininho e deixe aquele like aí para ajudar o canal. Galera, voltamos aos relatos aí, relato de lobisomem enviado ao canal por um inscrito. Tá legal? Vamos ao relato. Olá, essa história que eu vou contar aconteceu comigo e os meus amigos no ano de 2016. Eu tinha 19 anos e foi na cidade de Espírito Santo do Pinhal, que fica no interior do estado de São Paulo. É uma cidade pequena, mas bem conhecida por sua produção de café. Muitos a chamam de capital de café, e por isso temos muitos cafezais em torno da cidade. A geografia do relevo é de montanhas e morros, com muita área verde, com uma fauna e flora muito rica. O meu nome é Gustavo, e a história que eu vou contar aqui aconteceu comigo e mais dois amigos. Um eu vou chamar aqui de César e o outro de Marcos. Em um final de semana do ano de 2016, eu e o Marcos e o César combinamos de sair para tomar uns goles. Nos encontramos na minha casa e de lá saímos com o carro do Marcos, passamos em um depósito de bebidas e compramos vodka, suco e refrigerantes e começamos a beber. Começamos a procurar um lugar para onde ir e falamos aonde vamos para tomar uma hoje. Então ficamos falando de vários lugares, na praça, em casa, em uma outra chamada Pracinha do Garé, até que decidimos ir a um local diferente, a Pedra da Glória. A Pedra da Glória é uma pedra que fica no alto de uma montanha e o pessoal gosta de ir lá ver o pôr do sol. Essa pedra fica em um lugar bem alto, a uns 4 km da cidade, e para chegar lá é preciso ir por uma estrada de terra em direção ao estado de Minas Gerais. Quando chegamos na pedra, que na verdade são duas pedras, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, fomos na pedra do lado esquerdo, que é um pouco mais alta e é também um pouco mais distante da estrada. Levamos as bebidas, sentamos lá em cima e começamos a tomar uns goles e fumar uns cigarros paieiros, conversar, aquele bate-papo. A lua estava muito linda, quase cheia. Ficamos comentando sobre ela e outras coisas. Já estávamos ali há uma meia hora, dando risadas e divertindo, quando começamos a escutar vários cachorros latindo no sítio lá embaixo da montanha. Eu e o César continuamos conversando, enquanto o Marcos ficou olhando lá para baixo. Os latidos vinham subindo a montanha. Eu e o César não demos muita bola e continuamos sentados de costas para a montanha. Apenas o Marcos ficou lá olhando, em pé, em cima da pedra, virado para o lado de baixo da montanha. Os latidos continuavam a se aproximar de nós. Eram muitos cachorros. Foi quando o Marcos disse: "Ah lá, galera, os cachorros estão correndo atrás de um cachorrão grande e estão subindo para cá na nossa direção." Eu e o César nem demos bolas e eu falei: "Isso deve ser alguma cachorra no cio." Mais alguns instantes se passaram. Nós ali do mesmo jeito, eu e o César sentados virados para um lado e o Marcos de costas para nós, olhando para baixo, na direção dos cachorros. De repente, Marcos deu um grito desesperado: "Gente, tem um monstro ali embaixo e está chegando no barranco, ali embaixo. Ele está chegando." Foi nisso que eu e o César também passamos a observar aquilo. Eram uns 10 cachorros correndo, atrás de um que era muito maior que os outros. Ele se esquivava e dava patadas, jogando alguns dos cachorros para longe. Observamos um rebanho de vacas que saiu correndo quando se aproximaram e vinham em nossa direção, mas longe. Tinha hora que só escutávamos porque os arbustos tampavam a visão, mas dava para ver o caminho que faziam, e era em nossa direção, montanha acima. Quando estávamos acompanhando o bicho, vimos que pararam atrás de um barranco que havia lá perto, a uns 50 metros montanha abaixo. Então foi quando aquele bicho se revelou. Bem no barranco, apontou uma cabeça preta e olhos brilhantes que refletiam a luz,
e ficou nos encarando de trás do barranco em pé, e vinha meio que escalando com suas garras. Quando olhei, Marcos já estava dentro do carro gritando: "Vaza, galera, vamos embora, aquilo é um lobisomem." Eu e o César, enfim, caímos na real e também corremos para o carro que já estava ligado. Mas não vi se a criatura nos seguiu. Acho que não, porque os latidos ainda estavam no mesmo local. Saímos então de carro e, passando uns 200 metros em uma encruzilhada, vimos muitos trabalhos de macumba ou coisa assim. Havia um pote de barro, acho que com uma galinha morta dentro, velas, panos e outras coisas que não me recordam, mas tinha muita coisa. Ainda pensei comigo, alguém fez esse trabalho para virar esse bicho lobisomem. Fica aqui meu alerta, cuidado quando for à noite próximo a encruzilhadas e principalmente se a luz estiver grande no céu. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Quem enviou foi a Zaira lá, daqueles relatos antigos lá, a casa do enforcado. Vamos ao relato. Este fato ocorreu quando eu tinha em torno de 9 anos. Lá pelos idos de 1976. Morávamos em uma casa imensa. Não é a mesma que eu moro hoje, a dos outros relatos. O locatário dividiu a casa em 3. Para você ter uma ideia, esta casa atravessava uma rua e o final dela era quase em outra. Todas as casas que se originavam desta divisão eram bem grandes, com mais de 5 cômodos. Lembro que na época, minha irmã menor tinha em torno de 2 anos. E meu pai começou a deixar eu ver TV até um pouco mais tarde, nas sextas-feiras. Nada muito radical, mas eu podia ficar no máximo até as 11h30. Naquela época, neste horário passava um seriado chamado A Casa do Terror. E adivinha se eu não queria ver? Por umas 3 vezes ocorreu de eu estar sentado assistindo televisão sozinha e ouvir arranhões na porta, na parte de trás da sala, que dava para o pátio vizinho. Esta porta de trás saía para uma escada de pedra e descia no pátio de uma senhora, que foi inclusive babá de minha irmã quando minha mãe retornou ao trabalho. Depois da licença maternidade, ela era funcionária pública. Na primeira vez, me assustei e corri para o quarto para chamar meus pais. Meu pai então me disse textualmente: "Não é nada, filha, são gambás." Eu com 9 anos nem pensei em questionar meu pai. Então, são gambás, ok. Porque eles estariam arranhando a porta. Que importava? Se meu pai disse que não era nada, então não era nada. Relato do meu pai. Segundo ele me contou, anos depois, estes arranhões nunca produziram maiores estragos. Mas ele disse que não tinha a menor ideia do que fazia aqueles barulhos. E que ele próprio se convenceu que era melhor não tentar descobrir maiores detalhes. Quando os arranhões começaram, foi uns 3 meses antes de eu ter corrido ao quarto deles para avisar os barulhos na porta. E cumpre ressaltar que era um trincado forte, não era um som leve, como se algo estivesse simplesmente passando as unhas da porta. Era um som bem nítido, como se o animal estivesse arranhando com muita força, tentando abrir um buraco na porta para entrar. Segundo meu pai, ele estava assistindo televisão perto da meia-noite da primeira vez que ouviu. Levou um susto e na cabeça dele ficou tentando imaginar o que poderia ser. Nosso cachorro dormia no quarto deles, que ficava uns 3 cômodos distante da sala. Não tínhamos gato na época, e mesmo que tivéssemos, o barulho alto que produzia aqueles arranhões somente se um gato estivesse deixando as unhas na porta, como meu pai relatou. Ele confessou que foi até a janela, pensou em abrir a mesma e ver o que fazia aqueles ruídos. Mas enquanto se dirigia para a janela, os arranhões pararam, assim, subitamente. Meu pai contou que ficou mais um tempo ali, parado perto da janela. Então, como nada mais ouviu,
voltou o seu filme. E naquela noite nada mais aconteceu. Nunca tivemos a prova física dos tais arranhões. Segundo meu pai, nunca apareceram marcas na porta. Comento isso, pois na época eu, criança, nem me ligava nesses detalhes, mas ele sim. Inclusive, minha mãe foi saber dessa história e das vezes que ocorreu quando meu pai não contou a ela, muitos anos depois. Meu pai disse que até se convenceu que poderia ser um gambá. Ele nem sabe por quê. Disse que comentou com um vizinho e o mesmo teria dito que poderia ser este animalzinho sim. Sentido não fazia, mas fazer o quê? Da segunda vez que ouvi os arranhões, segundo ele, foi num final de semana em que estava sozinho em casa. Minha mãe, eu e a minha irmã tínhamos ido passar o final de semana na casa do meu avô, em outra cidade, e meu pai teria ficado por motivos de trabalho, já que não pode viajar conosco no sábado à tarde. Era, segundo ele, por volta das 11 da noite, quando ele ouviu os trincados na mesma porta de sempre, que ia para o pátio do vizinho. Daquela vez, ele disse que ia ver o que estava fazendo aqueles barulhos e se eram mesmo na porta, pois, como não havia marcas, pensou até que poderia ser algum animal arranhando a soleira de pedra. Foi bem silenciosamente até a janela, colocou a mão no trinco e abriu com toda a rapidez. E pasmem, não havia nada ali, nem animal, nem barulho de animal correndo. Segundo ele, não daria tempo de um bicho correr do jeito que ele se aproximou e abriu a janela. Então meu pai disse que rapidamente fechou a janela e gelou, pensando que o que quer que fosse não era deste plano. Bem, depois do dia que eu chamei por causa dos arranhões, os mesmos ocorreram por mais uns 2 meses e depois cessaram. E não eram mais tão frequentes, até que sumiram por completo. Bom, este é o relato. Obrigado e parabéns pelo canal. Tá aí, galera, 2 relatos sensacionais enviados ao canal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa aquele like aí, se possível compartilhem esse vídeo. E me sigam também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tá tudo aí na descrição do vídeo. Quem tiver relato iguais a esses e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela para vocês e também está na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.